dia. Mas nem sempre foi assim. Eu nasci numa cidadezinha do interior do Espírito Santo, com 800 a 1.000 habitantes. E as mulheres que nasciam lá ou se tornariam mulheres de fazendeiros ou professora da cidade. E devido aos conflitos que a minha mãe passou durante a gravidez, eu sinto que eu já nasci com depressão. Embora tivesse nascido na depressão, eu busquei no balé, no piano, na arte, uma forma de dar cor à minha vida que para mim parecia tão cinzenta. E apesar de ter uma vida tão cinzenta, eu olhava para aquelas mulheres e falava, eu quero ser tudo, menos continuar a minha vida aqui. Sendo uma mulher de fazendeira ou uma professora, eu posso ser isso. Mas eu quero ganhar o mundo, eu quero ir para o mundo. Eu quero conhecer outras pessoas, eu quero conhecer outro universo. E como a cidade era muito pequena, tinha uma cachoeira linda, chegava a época de férias, ninguém viajava. Todo mundo ficava na cidade, que recebia os familiares, porque era um lugar fantástico. Mas eu queria viver essa coisa fantástica que as pessoas buscavam lá. E eu queria viver fora de lá. E eu tive uma adolescência muito tumultuada devido à minha fase depressiva da infância. E foi quando eu imaginei que se casar, eu poderia ser feliz. Que a outra pessoa poderia me dar aquilo que eu estava buscando tanto fora. E eu casei. E eu percebi que não estava fora o que eu estava buscando, porque o meu mundo continuava cinzento. E eu pensei, se está dentro o que eu preciso, eu vou parir um filho, porque esse filho vai dar a alegria que eu preciso para a minha vida. E eu pari o filho. E eu tive uma depressão pós-parto, porque a minha felicidade não estava fora, estava dentro, e eu continuava a buscá-la. E eu fiquei viúva, e percebi que eu estava só, com o filho, e a vida continuava cinzenta. Foi quando eu percebi que eu precisava buscar amigos. Eu precisava buscar pessoas que me amavam. Eu precisava buscar pessoas que acreditavam em mim, porque eu tinha uma outra vida que me esperava. E eu mostrava para ele que a vida era colorida, que o mundo era lindo, ainda que eu não acreditasse. Eu fiz ele acreditar que cada pôr do sol era um espetáculo fantástico. E que todos os dias, quando se amanhecia, o sol dá um espetáculo maravilhoso. E ele acreditava. Mas o meu mundo continuava cinzento. E por motivo de trabalho, eu vim parar em Porto Velho. E me casei com a pessoa que eu vivo até hoje. Engravidei de uma gestação gemelar. E no 5º mês de gravidez, eu perdi um menino. Continuava grávida. E a vida continuava cinzenta. Mas eu não podia parar para poder sofrer pela dor do filho, porque eu continuava grávida e tinha uma vida que necessitava da minha alegria. Então, eu comecei de novo na arte, eu comecei de novo a servir as pessoas, eu comecei a cozinhar, a fazer várias coisas para dar um colorido à minha vida. Mas a minha vida continuava cinzenta. E engravidei de novo, de uma gestação gemelar, e com 28 semanas eles nasceram. Passou alguns dias, a minha filha faleceu e o menino sobreviveu. E esse menino, ele nasceu com 1,250 kg e o pediatra falou para mim, você não pode sofrer, você não pode se abater, porque você precisa amamentar, ele precisa do seu leite. E você precisa dar o leite, porque o leite materno é tudo que ele precisa nesse momento. E eu parei e falei, e agora? A vida estava cinzenta e mais uma vez eu tinha que ser forte. E eu comecei a olhar para a minha trajetória. E eu comecei a ver que a Elza não era uma vítima da vida. A Elza era uma guerreira, era uma mulher forte. E eu comecei a nutrir por mim mesmo um amor incondicional. Eu comecei a ver uma beleza nos meus olhos que eu nunca tinha visto. Eu comecei a ver uma mulher forte, guerreira, que tinha saído da cidadezinha. E eu comecei a cada manhã a acreditar que eu era o grande amor da minha vida. Eu comecei a cada manhã
saber que só eu sou responsável pela minha felicidade e que só eu posso escrever a minha história. E desde então eu tenho escrito a minha história e tenho falado para cada pessoa que eu encontro na minha vida: só você pode escrever a sua história. Só você é responsável pela sua felicidade. Só você pode mudar a vida que você está levando hoje. Você sempre vai ser o autor principal da sua história. Qualquer pessoa que aparecer na sua vida, ela vai ser um mero coadjuvante. Você é o autor principal. Ninguém, absolutamente ninguém, é mais importante para você do que você. Ninguém, absolutamente ninguém, faz nada com você que você não permita. Só eu sou responsável por mim. Só eu sou responsável pela minha história. E hoje eu posso pegar meus álbuns de foto que eu ganhei o mundo. E quando eu pisei na África, caminhei pelo deserto, eu recordei das pedras que eu caminhava na cidade do meu interior. E percebi que eu realmente ganhei o mundo. E que apesar dos meus dias cinzentos, existia algo de mim que não queria ser mais uma mulher de fazendeiro, não naquela cidade. E hoje eu tenho o maior prazer de cozinhar, de limpar a casa, de servir ao meu marido. Eu tenho o maior prazer de servir as pessoas. E eu descobri que somente amando a mim mesma, eu posso amar os meus filhos. Somente vendo a beleza que eu vejo em mim, eu posso ver a beleza do outro. Que o belo existe, mas que a metade da beleza da paisagem está nos meus olhos. O certo e o errado é relativo. Vai sempre depender de mim, de como eu estou escrevendo a sua história. E quando o Nicandro chegou até mim com a proposta, e ele falou: o que você acha da vida? Eu falei para ele: Nicandro, a vida é uma delícia. Eu sou uma delícia. Você é uma delícia. Todos nós somos uma delícia. Se eu acreditar que eu sou a diferença que o mundo precisa, eu vou fazer essa diferença. Mas eu preciso acreditar. Eu preciso escrever a minha história, acreditando que só eu posso me fazer feliz. Que toda e qualquer outra pessoa é um mero coadjuvante na minha vida. E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Prefira ser feliz, embora louco, que em conformidade viver. E, para fechar, quando eu voltei na minha cidadezinha, eu estava viúva, com um filho e sozinha. E uma família tradicional, que era vizinho da minha família, chegou para minha mulher e falou para mim assim: você virou uma mulher da vida, né? Porque para quem é viúva com filho, eu falei sim, eu sou uma mulher que tenho a vida. Agora eu sei o que é viver. Agora eu ganhei o mundo. Agora eu sei o que é viver. E o recado que eu deixo para vocês: se amem incondicionalmente. Não existe primeiro amor na vida da gente. Nós somos o nosso primeiro amor. Nós somos a pessoa mais importante que existe aqui para cada um de nós. Esse é o meu recado. Não existe depressão quando eu me amo. Quando eu olho para mim e vejo que eu não sou uma vítima da vida. Eu sou uma guerreira e que eu posso escrever a minha história a partir do ângulo que eu olhar e da melhor forma que eu olhar. Bom dia.